revisão da vida toda. Isso mesmo, meu amigo, isso mesmo, minha querida amiga. Essa revisão da vida toda tá dando o que falar e vamos ter a retomada do julgamento nesta semana. E aí você, meu querido amigo, minha querida amiga, aposentado pelo INSS, vocês poderão aí ter uma revisão nos seus valores e receberem uma grana maior. Mas calma aí que muitas pessoas não estão entendendo o que significa isso de revisão da vida toda, como que está o julgamento, quem já votou a favor, quem votou contra, qual vai ser o dia dessa retomada do julgamento. Todos os detalhes neste vídeo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se você tem algum parente aí aposentado, se você é aposentado, tem que assistir este vídeo até o final para compreender todos os detalhes. Entendido aí? Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida ao nosso trabalho. Meu nome é Jefferson, sou advogado, sempre trazendo as melhores informações para vocês de uma maneira bem clara, bem segura e bem verdadeira. Então vamos para o que interessa. Finalmente, vamos ter aí a retomada do julgamento da revisão da vida toda, onde poderá sim beneficiar milhões de aposentados. Pois é, como vocês sabem, muitas pessoas antes do Plano Real trabalhavam e ganhavam muito bem. Um exemplo é o meu pai, já passei isso para vocês. Meu pai, antes do Plano Real, ganhava aproximadamente 20 salários mínimos naquela época. Depois do Plano Real, depois de algum tempo além do Plano Real, começou a ganhar bem menos. Pois é, e por este motivo foi prejudicado. Por quê? Porque ele se aposentou, porém se aposentou com a contagem do Plano Real para frente, e isso o prejudicou e muito. Não só meu pai, como milhões e milhões de pessoas também tiveram aí esse problema. Pois é, e visando isso, foi adentrado com um processo onde queriam essa revisão da vida toda. É aí onde vocês irão entender. Que eu sei que vocês vão me perguntar, mas Jefferson, o STF não já realizou essa votação? Calma aí, porque o INSS entrou com um recurso e vocês irão entender todo esse contexto neste vídeo. Então prestem atenção aí na tela, vejam só. Pois bem, o que é a revisão da vida toda? Isso é uma dúvida tremenda que vocês me fazem todo santo dia, não é? E claro, eu respondo lá no privado, mas eu resolvi gravar este vídeo aqui explicando para vocês por quê. Porque o julgamento irá acontecer esta semana. Olha só, a revisão da vida toda é um tipo de revisão de benefício do INSS, ligada diretamente ao cálculo do benefício, o que pode levar a um aumento significativo no valor que você já recebe de aposentadoria ou pensão por morte. Atualmente, o INSS calcula o benefício considerando somente as contribuições realizadas a partir de julho de 1994, o Plano Real, não é? Ou seja, se você trabalhou anteriormente a esse período, o INSS não incluiu as contribuições anteriores no cálculo. Dessa forma, o INSS considera apenas as contribuições a partir do mês 7 de 1994, ou seja, a partir de julho de 1994. Agora, vamos para um exemplo prático aqui para vocês. Olha só, imagine que você começou a trabalhar em 1975 e que sempre realizou as contribuições acima do salário mínimo. O exemplo do meu pai. Meu pai realizava as contribuições baseado em 20 salários mínimos, certo? E olha só, próximos ao teto previdenciário, o que no ano de 1995 você passou a trabalhar em outro emprego e contribuindo apenas sobre um salário mínimo. Quando você for se aposentar, o INSS vai considerar somente, olha aí, os salários a partir de 7 do mês 7 de 1994 para frente. Ou seja, vai ser utilizado os períodos em que suas contribuições eram menores. E o período anterior não fará parte
desse cálculo aí? Infelizmente. Pois é o exemplo do meu pai, como eu já trouxe para vocês aqui. Meu pai, ele contribuía em cima de 20 salários mínimos, porém, quando foi se aposentar, já não ganhava os 20 salários mínimos, ganhava muito menos e foi prejudicado com isso. Certo, Jefferson? Mas eu queria saber quem tem direito. Olha aí esse próximo slide. Quem tem direito? Para saber se você tem direito à revisão da vida toda, você precisa preencher 3 requisitos. Primeiro requisito: está recebendo há menos de 10 anos algum dos seguintes benefícios do INSS: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou pensão por morte, certo? Segundo ponto: o benefício deve ter sido concedido antes de 13 de novembro de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência dada pela Emenda Constitucional 113 de 2019. Terceiro ponto: você deve possuir contribuições previdenciárias anteriores a julho de 1994, que é para comprovar que, de fato, você contribuía acima do valor do salário mínimo naquela época. Entendeu aí? Beleza? Agora, volte aqui para mim. Pois bem, nós já identificamos o que é a revisão da vida toda, o que ela significa e quem tem direito. Já vimos todos esses detalhes, certo? Agora, em relação ao julgamento, como que anda esse processo? Não já foi dado ali favorável para os beneficiários do INSS, aposentados e pensionistas? Vou explicar para vocês esses detalhes agora, então presta muita atenção. Vamos lá. Olha só, pessoal. O Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, vai retomar nesta próxima quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, o julgamento sobre a revisão da vida toda de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS. Pois é, o julgamento ele foi suspenso lá em dezembro do ano passado e será um dos processos previstos para análise agora em fevereiro. Isso mesmo. Por que isso? Vamos lá. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal, ele validou a revisão da vida toda e permitiu que aposentados que entraram na justiça possam pedir o recálculo do benefício com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Pois é, e é mais que justo, concordam comigo? Como é que você contribuiu antes de 1994 com os valores altos e o INSS só conta a partir de 1994? Um absurdo isso, não é? E vejam só, pela decisão do próprio STF, ficou sim reconhecido que o beneficiário pode optar pelo crédito de cálculo que a renda maior valor mensal, cabendo ao aposentado avaliar o cálculo. Então presta atenção. Ah, Jeff, se eu trabalhei eu vou entrar de todo jeito. Não, você tem que fazer um cálculo para ver se de fato compensa, ver se a sua aposentadoria ela vai aumentar. Porque se a sua aposentadoria estiver alta e você entrar com esse cálculo e ver que vai diminuir, não entre, pelo amor de Deus. Vamos lá. Segundo o entendimento, a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajoso para o segurado, para você. Então você deve ali entrar em contato com o advogado, ver aí os cálculos, se vale a pena. Se valer a pena, você adentra com essa ação, certo? Agora vamos lá. Apesar do entendimento do STF, a revisão da vida toda ainda não é aplicada, devido àquele recurso que eu falei para vocês anteriormente, que o próprio INSS ele deu entrada. E, infelizmente, o INSS entrou com esse recurso. O órgão entrou com um recurso para restringir os efeitos da validade da revisão. Pois é, vamos lá, entendam. O INSS quer excluir a aplicação da revisão a benefícios previdenciários já extintos. Eles não querem incluir para aqueles outros que já foram extintos. Decisões judiciais que negaram o direito à revisão
conforme a jurisprudência da época, e proibição de pagamento de diferenças antes do 13 de abril de 2023. Pois é, data na qual o acórdão foi julgado pelo STF e foi publicado. Pois é, em relação ao placar, Jefferson, quem votou contra? Quem votou a favor? Vamos lá, em relação ao recurso, certo? O STF já tinha dado favorável. O INSS colocou lá o recurso. Então vamos lá. O último andamento do processo ocorreu no dia 1º de dezembro do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes, alguns conhecem como Xandão, não é? Ele interrompeu o julgamento no plenário virtual da Corte. Com essa decisão, o julgamento foi suspenso e terá que ter a continuidade desse julgamento na modalidade presencial, que vai acontecer quando? Quinta-feira agora, dia 1º de fevereiro de 2024, certo? Antes do pedido de destaque que suspendeu o julgamento, o placar estava indefinido sobre qual posicionamento devia ali prevalecer, certo? Agora eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, mas quem votou a favor? Quem votou contra? Vou dizer para vocês agora, presta atenção. Os ministros Fachin, Rosa Weber, que voltou antes da aposentadoria dela, e Carmen Lúcia votaram para estabelecer como um marco temporal, não é? Como um marco aí para o recálculo do dia 17 de dezembro de 2019, data na qual o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, reconheceu o mesmo direito da revisão a um segurado do INSS. Começou por ele, não é? Ele adentrou com a ação e o STJ reconheceu que ele teria direito. Pois é, aí gerou todo esse problema. Agora, os ministros Cristiano Zanin, que Lula colocou, Dias Toffoli, que Lula deu a ajuda, e Luiz Roberto Barroso, pois é, votaram pela anulação da decisão do STJ. Aí você deve perguntar para mim, Jefferson, e qual a sua perspectiva dessa votação nesta quinta-feira? Eu espero que o STF faça justiça de fato, aprovando para que aquelas pessoas que hoje estão aposentadas possam sim reaver os valores de contribuição de antes de 1994. Não é? Por quê? Porque é direito deles, cara. Eles, no exemplo do meu pai, eles não contribuíram em cima desse valor, desse montante, porque eles não teriam direito, não é mesmo? Então, eu acredito que o STF ele deve sim julgar procedente. Espero que sim. E nós vamos verificar todo esse julgamento, todos os detalhes e vamos trazer para vocês. Óbvio que vamos trazer para vocês. E aí, o que você acha sobre isso? Coloca aqui nos comentários, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, valeu, falou e fui!